Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de março de 2023, são 8 horas da manhã. E finalmente aconteceu. Conforme anunciamos nesta semana, a Polícia Federal anuncia que pode pedir a prisão de Bolsonaro a qualquer momento se ele não voltar ao Brasil até abril, até o fim deste mês. Os investigadores da Polícia Federal consideram pedir a prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril. A avaliação é que, se continuar nos Estados Unidos, fica configurada evasão do distrito de culpa previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal como requisito para justificar a prisão cautelar de uma pessoa investigada. O Blog da Cidadania vem anunciando desde 30 de dezembro do ano passado que Bolsonaro tinha a intenção de fugir do país e, com a fuga clara que ele promoveu no fim, 2 dias antes do prazo, no fim do ano, no dia 30 de dezembro, 2 dias antes do prazo anunciado para deixar o país, já era um indício de obstrução da justiça. O que acontece agora é que a Polícia Federal já tem, com base no escândalo das joias e outros escândalos, motivo para achar e até determinar que o Bolsonaro está tentando atrapalhar as investigações no país. Isso foi anunciado num vídeo nessa semana, sobre o qual nós vamos falar hoje ao meio-dia. O Bolsonaro, que está na Flórida desde 30 de dezembro, é alvo de apuração do STF por suposto envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O cerco se fechou contra ele depois que veio à tona o caso das joias. O governo Bolsonaro tentou receber de maneira ilegal um colar, um relógio e um par de brincos. O segundo pacote de joias trazido da Arábia Saudita teria sido entregue pessoalmente a Bolsonaro no Palácio do Alvorada, configurando contrabando, descaminho, evasão de divisas, sonegação de impostos, tudo o que você quiser. E depois de ter confirmado que não pediu nem recebeu presentes e negar ter cometido ilegalidades, ele admitiu que recebeu o pacote de presentes enviado pelo regime saudita, o que é uma confissão de culpa. Seu advogado disse se tratar de uma ação legal, pois envolve bens de caráter personalíssimo. Isso é conversa fiada. Essa história de bens de caráter personalíssimo só vale na lei brasileira para artigos de baixo custo, não de joias no valor de milhões ou até de centenas de milhares de reais, 400 mil reais, no caso, as joias que o Bolsonaro recebeu para ele no Alvorada. Fonte com acesso às investigações disse que existem 2 escalas para chegar a Bolsonaro. No caso de 8 de janeiro, o caminho deve ser mais lento porque as provas ainda não chegaram à cadeia de comando do antigo governo. A exceção é o ministro da Justiça, Anderson Torres, que está preso. O caso das joias seria uma escada rolante, com provas já encostadas em Bolsonaro. Segundo essa fonte, agora só é preciso aguardar a coragem por parte do sistema de justiça, política, Ministério Público e Judiciário, porque o flagrante está dado. Diante do cenário, a avaliação de investigadores é que apenas eventual condenação de Bolsonaro pelo TSE resultaria na inelegibilidade dele e seria vantajosa perto do potencial de estrago que as 2 investigações criminais têm. E o STF e a ação contra armas. O STF acabou com a farra das armas. O ministro Gilmar Mendes negou todos os pedidos da oposição para suspender as decisões de Lula de acabar com a farra do armamentismo no Brasil. E agora o STF já tem formado uma maioria de 6-5, por enquanto, no sentido de impedir qualquer liminar para restabelecer o acesso a armas no país.
o STF formou maioria para manter a suspensão de todos os processos e decisões que buscavam sustar o decreto anti-armas assinado por Lula. A medida atingiu o registro de novos clubes de tiro e de novas armas de uso restrito por colecionadores. Na verdade, o caso foi julgado em plenário virtual e 5 ministros acompanharam o entendimento do ministro Gilmar Mendes, relator do caso. Carmen Lúcia, Edson Fachin, Alexandre Moraes, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Mas, muito provavelmente, essa decisão vai ser de lavada no STF, porque outros ministros que vêm por aí os únicos que podem, eventualmente, não votar a favor das armas são o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, que são os ministros ligados a Bolsonaro. Então deve ficar, muito provavelmente, a votação em 9-2 ou 8-3, caso o Fux decida ter uma recaída. Em decisão liminar no dia 15 de fevereiro, Gilmar suspendeu todas as ações na justiça contra o decreto de Lula que suspendeu o acesso a armas no país. E 7 militares deixam suas digitais no escândalo das joias. Esse escândalo das joias é um caso eminentemente militar. Os nomes deles são Bento Albuquerque, que era o ministro das Minas e Energia, um almirante de esquadra, Marco Antônio Santos Soeiro, tenente da Marinha, assessor de Bento Albuquerque, José Júlio César Vieira Gomes, ex-oficial da Marinha, secretário que comandava a Receita Federal na gestão Bolsonaro, José Roberto Bueno Júnior, contra-almirante da Marinha, foi chefe de gabinete de Bento Albuquerque, Mauro Cid, o ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel do Exército, Jairo Moreira Silva, primeiro sargento da Marinha, foi emissário enviado por Bolsonaro até Guarulhos para tentar retirar as joias na véspera da viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos, e Cleiton Henrique Olschuk, segundo tenente do Exército, era assessor da ajudância de ordens do gabinete pessoal do presidente da República, o segundo do tal tenente-coronel, o Mauro Cid. E a pressão sobre a direção da Receita para liberar as joias começou já em Cumbica, logo após os auditores do fisco apreenderem no aeroporto de Guarulhos presentes avaliados em 16,5 milhões, o então ministro Bento Albuquerque acionou a chefia do órgão. O que aconteceu ali foi que eles mentiram para a Receita, dizendo que não havia auditores para tratar da liberação das joias, e na verdade isso era mentira e por isso as joias ficaram retidas. E Valdemar Costa Neto está uma semana em silêncio sobre as joias e ele não defendeu, nem ele nem o PL defenderam Bolsonaro até agora, e na verdade a única defesa que eles fizeram foi do deputado transfóbico, o tal Lucas Ferreira, que colocou a peruca loira para atacar as mulheres trans na Câmara dos Deputados, e esse Valdemar, que é o dono do partido do Bolsonaro, pelo jeito decidiu abandonar o Bolsonaro e adotar o tal Nicolas como a nova aposta do partido. E o recado de Valdemar para Arthur Lira é também em prol do tal Nicolas Ferreira. Ele está movendo mundos e fundos, o dono do PL, porque o PL desistiu do Bolsonaro e tem agora 2 apostas. Uma é o tal Nicolas Ferreira, o deputado homofóbico, e outra é a Michele Bolsonaro, que parece inclusive estar se afastando do marido. E o Lula já preparou um contra-ataque à CPMI golpista que vem por aí. O contra-ataque que ele planeja dar nos bolsonaristas na CPMI é o seguinte: se eles vierem tentar acusar o governo federal, o ministro da Justiça Flávio Dino, sobretudo, por ter sido leniente com os atos de 8 de janeiro, o PT, a bancada do governo, vai ligar diretamente Bolsonaro aos ataques de 8 de janeiro. Isso já está decidido e vai ser a forma de o governo enfrentar essa CPMI golpista.
E Bolsonaro não é líder da oposição, é um turista nos Estados Unidos, diz o presidente do Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, é o partido dos evangélicos, basicamente, que apoiaram Bolsonaro. A situação de Bolsonaro não para de piorar. E a pressão sobre a direção da Receita para liberar as joias, como você viu, começou lá em Cumbica e deu no que deu. E o Exército gastou quase 400 mil reais durante os atos golpistas no QG de Brasília. E você e eu pagamos tudo isso e ainda estamos tendo que pagar toda a destruição que essa gente promoveu por lá. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.